Você já parou para pensar que existem dois homens na história da humanidade que simplesmente nunca morreram? Sem túmulo, sem despedida, sem qualquer explicação humana. Apenas desapareceram, como se o céu tivesse se aberto e os levado de volta. Um deles andou com Deus em um mundo tão corrupto quanto o que vivemos hoje e de repente já não era mais, porque Deus o transladou. O outro foi arrebatado ao céu num redemoinho, em um carro de fogo, diante dos olhos de um sucessor atônito. Seus nomes são Enoque e Elias. Agora, reflita comigo. Por que Deus faria isso? Por que tirar dois homens da terra sem que eles provassem a morte? Será que Deus estava guardando algo para o futuro? Será que esses dois profetas têm um encontro marcado com a história novamente? E se eu te disser que o livro do Apocalipse, no capítulo 11, descreve a volta de dois profetas poderosos que profetizarão em Jerusalém, realizarão sinais extraordinários, fecharão o céu, ferirão a terra com toda sorte de pragas e, finalmente, serão mortos pela besta que sobe do abismo, mas ressuscitarão ao terceiro dia diante dos olhos de um mundo atônito? E se a história deles ainda não terminou? Hoje nós vamos mergulhar em uma das teorias mais fascinantes e debatidas da escatologia. Enoque e Elias são as duas testemunhas do Apocalipse? Mas antes de entrarmos nesse mistério, quero te fazer um convite. Se você é daquelas pessoas que ama desvendar as profecias bíblicas, que não se contenta com respostas superficiais, que quer entender como o Antigo e o Novo Testamento se conectam de forma perfeita, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho, porque nós estamos mergulhando fundo na palavra e você não vai querer perder os próximos estudos. Agora, vamos ao que interessa. Abra sua Bíblia comigo, ou preste atenção no texto de Apocalipse capítulo 11. O apóstolo João está recebendo uma visão impressionante sobre os últimos dias. Ele vê o templo de Deus, o altar, os adoradores, e então, no versículo 3, uma declaração extraordinária. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Apocalipse 11:3. Agora, observe os detalhes. Essas testemunhas não são pessoas comuns. Elas não são meros pregadores, elas têm autoridade celestial e poderes sobrenaturais. O versículo 5 diz que fogo sai da boca delas e devora os inimigos. O versículo 6 diz que elas têm poder para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e poder para transformar as águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Parem um instante. Se você conhece o Antigo Testamento, esses sinais soam extremamente familiares. Eles ecoam nas páginas da história de Israel. Quem foi que fechou o céu para que não chovesse por 3 anos e meio? Elias. Quem foi que transformou as águas em sangue e feriu o Egito com 10 pragas terríveis? Moisés. Por isso, a teoria mais popular entre muitos teólogos é que as duas testemunhas seriam Moisés e Elias. Eles apareceram juntos no Monte da Transfiguração com Jesus, conversando sobre a sua partida. Eles representam a lei e os profetas. Faz sentido, não é? Mas há um problema, um detalhe que intriga os estudiosos há séculos, uma questão que divide opiniões e que precisamos examinar com cuidado. E é aqui que entra a teoria de Enoque e Elias. A Bíblia é muito clara em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ora, se está ordenado que todos os homens morram uma vez, como explicar a volta de Moisés? Moisés já morreu. Deuteronômio 34 nos conta que ele foi sepultado em Moabe, e até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. O arcanjo Miguel disputou com o diabo sobre o corpo de Moisés. No entanto, é preciso fazer uma ressalva. Hebreus 9, 27 não é uma regra absoluta sem exceções na Escritura. Lázaro morreu 2 vezes. Pessoas ressuscitadas por Jesus experimentaram a morte novamente. E os vivos no arrebatamento, como Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 4, não morrerão, mas serão transformados. Portanto, muitos interpretam que, se Enoque e Elias voltarem como testemunhas, eles cumpririam essa experiência da morte no futuro, embora esta não seja uma regra sem exceções na própria Bíblia. Agora, olhe para Enoque e Elias. Enoque.
Gênesis 5:24 nos dá um relato intrigante e misterioso. Andou Enoque com Deus, e já não era, porquanto Deus para si o tomou. Ele não experimentou a morte, ele foi transladado. Em um mundo corrupto, em meio a uma geração ímpia, Enoque andou tão perto de Deus que um dia Deus simplesmente o levou para casa, sem dor, sem agonia, sem morte. Elias, segundo Reis capítulo 2, nos conta uma das cenas mais dramáticas do Antigo Testamento. Elias e Eliseu caminhavam conversando quando, de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ele também não morreu, seu corpo não foi encontrado, ele foi arrebatado em glória. E aqui está o argumento que faz muitos teólogos, desde a igreja primitiva, acreditarem que as duas testemunhas são Enoque e Elias. Pais da igreja como Irineu, Hipólito, Tertuliano e Justino Mártir defendiam essa visão. E não é difícil entender por quê. O raciocínio é simples e profundo. Deus preservou esses dois homens da morte para que eles voltassem justamente no período da grande tribulação. Eles voltam, profetizam em Jerusalém, são mortos pela besta, ressuscitam ao terceiro dia e sobem ao céu diante dos olhos de todos. Faz sentido teológico? Sim, faz, e é belíssimo, porque mostra que Deus não deixa nada incompleto. Tudo encontra seu cumprimento no tempo certo. Agora, vamos conectar os pontos. Vamos examinar as evidências bíblicas com cuidado. Apocalipse 11 descreve as testemunhas como as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor de toda a terra. Essa linguagem vem de Zacarias, capítulo 4, onde as oliveiras representam os ungidos do Senhor, aqueles que são cheios do Espírito para cumprir um propósito divino. Mas observe os poderes específicos delas. Primeiro, fogo que desce do céu e devora os inimigos. Quando o rei Acasias enviou soldados para prender Elias, o profeta clamou por fogo do céu que consumiu os soldados, não uma vez, mas duas vezes. Segundo Reis capítulo 1. Esse é o espírito e poder de Elias, é a marca registrada do profeta Fogo, e as duas testemunhas têm exatamente esse poder. Segundo, fechar o céu para que não chova. Elias também foi o profeta que orou e a chuva parou por 3 anos e meio, exatamente o mesmo tempo da profecia das testemunhas, 1260 dias. Tiago nos lembra que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor, e o céu se fechou. As duas testemunhas repetem esse sinal. Terceiro, águas em sangue e pragas sobre a terra. Esse é o ministério de Moisés. Mas se a teoria de Enoque e Elias prevalece, como explicar essas pragas? Simples. O poder não vem deles, vem de Deus. O Espírito de Deus capacita quem Ele quer para fazer o que Ele determina. Elias já operou juízos. E Enoque? Nós sabemos pouco sobre ele, mas a carta de Judas nos revela algo surpreendente e pouco explorado. Profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e convencer todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade. Séculos antes do dilúvio, séculos antes da lei, Enoque já proclamava o juízo final e a vinda do Senhor. Algo impressionante para sua época. Ele era um profeta do juízo vindouro. Ele pregava sobre a volta do Senhor em glória para julgar. Ele anunciava a condenação dos ímpios. Ambos pregavam arrependimento. Ambos anunciavam juízo. Ambos confrontaram o pecado de suas gerações. E ambos foram arrebatados sem experimentar a morte. A semelhança com a missão das duas testemunhas é impressionante demais para ser ignorada. Talvez você esteja se perguntando: por que Deus mandaria justamente Enoque e Elias? Por que esses dois? Qual é o propósito divino por trás dessa escolha? Primeiro, para mostrar que Deus honra a fidelidade. Enoque andou com Deus num mundo corrupto, violento, distante do Criador. Ele não se contaminou, ele não se conformou. Ele escolheu caminhar com Deus quando todos caminhavam para o abismo. E Deus não se esqueceu disso. Séculos depois, Enoque ainda tem um papel a cumprir. Elias enfrentou reis e profetas de Baal sozinho. Ele esteve no Monte Carmelo contra 450 profetas. Ele enfrentou Jezabel.
Ele fugiu, mas nunca abandonou a fé. Deus não se esquece dos seus servos. A fidelidade de ontem é recompensada no amanhã de Deus. Segundo, para cumprir a profecia de Malaquias. Malaquias 4:5 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus disse que João Batista veio no espírito e poder de Elias, e isso é verdade. Mas o cumprimento final, literal, pode estar reservado para os últimos dias. Elias, pessoalmente, fisicamente, retornando para preparar o caminho para a segunda vinda do Messias. Terceiro, porque a morte deles tem um significado profundo. Eles foram tirados do mundo sem morrer, mas voltam justamente para morrer. É o testemunho final. É a prova de que até aqueles que foram glorificados não estão isentos do testemunho do sangue. Eles selam seu ministério com a morte, e ao serem ressuscitados, diante dos olhos do mundo, eles se tornam o maior sinal para a nação de Israel e para as nações de que Jesus Cristo é o Senhor. É a vitória sobre a morte demonstrada em tempo real. O mundo verá, as câmeras registrarão, e ninguém poderá negar o poder de Deus. E então, depois de 3 dias e meio, algo espetacular acontece. O capítulo 11 de Apocalipse nos descreve a cena mais gloriosa. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e grande temor caiu sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. Pense no impacto disso. O mundo inteiro verá. A mídia global cobrirá. As redes sociais explodirão. A besta terá assassinado esses profetas. O mundo fará festa, trocará presentes, celebrará a morte daqueles que os atormentavam com sua mensagem. De repente, no meio da celebração, eles se levantam. O espírito de vida entra neles. A morte é derrotada e sobem ao céu. É o arrebatamento diante das câmeras. É a vitória de Deus exibida publicamente. Enoque e Elias, que um dia subiram sem morrer, agora sobem depois de morrer. O ciclo se completa. A justiça de Deus é vindicada. O testemunho é consumado. Agora, eu não quero que você saia daqui apenas com uma teoria na cabeça. Não quero que você decore um conceito teológico e o repita sem compreender seu significado profundo. Quero que você entenda a mensagem espiritual para a sua vida. Quer as 2 testemunhas sejam Enoque e Elias, quer sejam Moisés e Elias, quer sejam 2 profetas novos no espírito e poder deles, uma coisa é certa: Deus sempre terá testemunhas na terra. Nos dias mais escuros da história, quando a besta parecer estar vencendo, quando a apostasia dominar as igrejas, quando o mundo inteiro seguir o sistema da besta, Deus levantará vozes proféticas. E essas vozes não se calarão. Elas profetizarão com poder. Elas anunciarão o juízo. Elas apontarão para o Cordeiro. E você? Você tem sido uma testemunha hoje? O mundo também está escuro. A apostasia também está crescendo. A mentira também parece vencer. E Deus procura aqueles que, como Enoque, andam com ele, que como Elias não se dobram a Baal, que como as 2 testemunhas preferem morrer a se calar. Não espere a tribulação para começar a testemunhar. Hoje é o dia. O Espírito de Deus quer te usar para falar de Jesus, para anunciar arrependimento, para proclamar que o reino de Deus está próximo. A questão não é apenas quem são as 2 testemunhas. A questão é: se você estivesse naquele tempo, você reconheceria a voz de Deus ou rejeitaria como o mundo fará? E saiba de uma coisa: assim como Deus guardou Enoque e Elias para um propósito, Ele também tem um propósito para a sua vida. Cumpra seu ministério, seja fiel até a morte e receba a coroa da vida, porque a recompensa não é apenas subir ao céu, mas ouvir as palavras mais doces que um servo pode ouvir. Bem está, servo, bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Se este estudo edificou a sua fé, se ele te fez enxergar as riquezas da palavra de Deus de uma forma nova, deixa o teu like aqui embaixo. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo e serem edificadas também.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender as profecias bíblicas, com alguém que tem dúvidas sobre os últimos dias, com alguém que precisa despertar para a urgência do testemunho. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho para continuar desvendando os mistérios da Escritura conosco. Tem muito mais conteúdo profundo pela frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Ele te capacite a andar com Ele como Enoque andou. E que você, assim como Enoque, um dia seja levado para estar com Ele para sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amém.